Quando compramos uma caixinha de leite, uma dúzia de ovos ou ainda algum tipo de carne para o almoço da família, dificilmente imaginamos todo o processo que aquele produto passou para estar disponível ali na prateleira. Na verdade, se não fossem os estudos de todos esses processos, viver em grandes centros urbanos e ter acesso a produtos de origem animal seria bastante difícil. No Guia de Profissões de hoje, nós vamos conhecer uma área que tem tudo a ver com o desenvolvimento da criação e produção animal, a zootecnia. E para conhecer o curso de zootecnia, viemos até aqui ao campus da Unesp em Botucatu para conversar com o professor Paulo Roberto, que é o coordenador do curso. Professor Paulo, seja bem-vindo ao Guia de Profissões. Obrigado pelo convite. Professor Paulo Roberto, o que o zootecnista estuda? O zootecnista, ele estuda as diferentes frentes relacionadas à produção animal, desde a criação em si, a nutrição, a alimentação, o melhoramento genético, todo esse contexto nas ciências agrárias voltadas à produção animal está relacionada ao curso de zootecnia. Perfeito. Agora, professor, o zootecnista e o veterinário, eles trabalham em uma área em comum. Mas qual que é o foco de cada uma dessas profissões? Sim, embora as duas áreas estejam relacionadas às ciências agrárias, a zootecnia ela enfoca a parte de produção animal, a parte de melhoramento genético, a parte de nutrição. Já o curso de veterinária, ele tem uma ênfase forte nessa parte de clínica, reprodução. Então são áreas que elas se complementam, mas cada uma tem as suas peculiaridades. E quais são as áreas que mais absorvem esse profissional, professor? Então, o profissional zootecnista, no mercado das ciências agrárias atual, ele tem uma penetração muito grande nas fazendas de criação, nos institutos de pesquisa e ensino. Existe um grande número de profissionais que saem para trabalhar em instituições de pesquisa, ensino, fábricas de ração. Existe uma demanda muito grande pelo profissional zootecnista nessa área. Temos zoológicos, áreas relacionadas a bem-estar animal. Então, o foco da zootecnia nas circunstâncias da sociedade atual é muito interessante. Porque como o zootecnista cuida da produção de alimentos, especialmente alimentos de origem animal, então com essa grande procura por carne, leite, ovos, então o profissional tem um grande mercado nesse contexto. Bom, o zootecnista na ovinocultura tem um papel muito importante. É uma atividade nova, principalmente no estado de São Paulo, e que necessita de um programa e um projeto a ser seguido. A gente observa que os criadores que entraram na atividade sem nenhum planejamento, sem nenhuma consultoria, poucos tiveram sucesso. E o zootecnista é muito importante, porque nós temos toda a parte de melhoramento de pastagem, da infraestrutura, a parte nutricional do rebanho e principalmente a parte do manejo em si. Período de monta, período de nascimento dos cordeiros, período da desmama, período da engorda. A atividade é de um ciclo muito rápido. Então, o técnico, o nosso zootecnista, ele tem condições de rapidamente transformar uma criação de ovinos. Na verdade, o zootecnista, dentro do curso normal de graduação, ele já tem uma boa noção de manejo de pastagem, formação de pastagem, formação de capineiras, de produção de silagem. Já tem dentro da classe, já tem a parte de infraestrutura, né, a parte de bem-estar animal. Então é muito mais fácil para ele se adaptar na atividade, na ovinocultura, porque é ruminante e é uma coisa que o zootecnista tem na base dele. É a parte de produção de ruminantes para a produção de proteína vermelha. Não, a gente observa que existem poucos profissionais na área e, como eu disse, é uma atividade que necessita de um auxílio técnico, de uma consultoria técnica, porque as fases são muito rápidas. Então, diferentemente de outras espécies animais dentro da área de ruminantes, o processo é longo. O zootecnista na ovinocultura,
O que ele está falando, no prazo de 1 ano, acontece. E ele precisa estar presente. A função do nutricionista na área da zootecnia é o quê? É fornecer condições para que o animal ele desempenhe o seu máximo potencial genético, né? Ou seja, a zootecnia está ligada ao quê? Ela é como se fosse uma pirâmide, então é nutrição, ambiente e genética. Então, o animal ele só vai desenvolver o seu potencial genético quando a nutrição e a genética elas estiverem adequadas, né? Então, a finalidade do zootecnista na área de nutrição é o quê? Fazer com que o animal tenha o seu maior desempenho, tanto em ganho de carne ou produção de ovos, ou no caso de ovinos, maior número de partos ao ano. Então, isso tudo está ligado com a nutrição animal. Além de dar um suporte para os nossos clientes, a gente também dá um suporte na fazenda para os animais, né? Então, o que a gente faz? A gente vai até a fazenda, vê qual que é a necessidade dessa propriedade, né, em termos de manejo, né, porque não adianta nada eu ter uma nutrição super tecnológica e não ter um manejo adequado para esse alimento que eu estou colocando para o animal receber. Toda vez que a gente fala em nutrição, a gente fala em rotas metabólicas, né? E isso todo mundo foge um pouquinho na graduação, né? E para a gente poder indicar um produto, para a gente poder indicar uma nutrição adequada para o nosso animal, a gente precisa estudar essas rotas metabólicas. Então, uma dica que eu dou é que o quê? Na aula de bioquímica, não fujam das rotas metabólicas, porque isso é muito importante para que a gente possa ter um resultado melhor no futuro. O Guia de Profissões vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai conhecer mais detalhes sobre a formação e a atuação do zootecnista. Não saia daí. O Guia de Profissões de hoje está apresentando o curso de zootecnia. Além das áreas de atuação que nós vimos no bloco anterior, outra função que vem ganhando destaque e oferecendo salários atrativos é a administração de fazendas. O zootecnista na área de administração de fazenda atua na parte de produção. Produção invoca em renda econômica. Portanto, o zootecnista trabalha com levantamento de dados produtivos, avaliando primeiramente a situação em que a fazenda se encontra em produção. A partir daí, ele começa a ajustar todas as partes, os fatores de produção que podem interferir nos resultados. Um exemplo dele é a formação de pastagem, né? A alimentação dos animais na parte nutricional, como a parte mineral, a parte de sanidade, na parte de vacinações e controle de ectoparasita e endoparasita, e toda a parte também genética, né, que envolve aí a qualidade da produção. Então, a necessidade dos próprios empresários no segmento de agropecuária trouxe a necessidade de ter um técnico, especialmente o zootecnista, com esse conhecimento vasto, para que possa colocar as produções de uma forma econômica, né, e fazer com que as fazendas tenham um retorno para o empresário. A fazenda ela tem vários setores, então em cada setor ela tem uma exigência. Então há necessidade do técnico conhecer um pouco sobre cultivos, né, de plantas, culturas anuais, no caso de forragicultura, tem como conhecer um pouco de máquinas, porque ela também se envolve nesse processo de produção, conhecer um pouco dos animais, que seria a genética e a parte de evolução corporal e massa e etc. E também um pouco na parte de nutrição, para saber se realmente o que você está fazendo, esses animais tá a nível do que eles necessitam ou não. No gerenciamento, né, o envolvimento de pessoas é um problema sério, porque o relacionamento humano, essa parte aí é uma parte que na fazenda existe muitas pessoas, né, e cada um em segmento. Então, na verdade, você está numa empresa com vários setores e cada setor exige um esforço, porque as pessoas têm personalidades diferentes e isso envolve então um conhecimento aí na parte de RH. O zootecnista não necessariamente precisa se prender à administração de uma única fazenda, ele pode ser um consultor e pode trabalhar em várias fazendas, chegando a salários significativamente aí compensatórios.
Professor Paulo Roberto, para dar conta dessa diversidade de área de atuação, como que é estruturado o curso de zootecnia aqui na Unesp e que tipo de disciplinas o aluno vai encontrar? Sim, Manzano, o curso de zootecnia aqui na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia de Botucatu, ele é estruturado para que o aluno, num período de 4 anos e meio a 5 anos, ele se forme tendo um leque abrangente de disciplinas. Desde disciplinas relacionadas ao básico, com matemática, biologia, anatomia, até na parte mais final do curso, onde o aluno tem acesso às disciplinas mais relacionadas diretamente à criação de animais. Bovinocultura, suíno, ovinocultura, piscicultura, e toda essa área mais restrita ao profissional da zootecnia. Então, ao longo dos primeiros 4 anos e meio, ele tem acesso a toda essa estrutura curricular, desde a parte mais básica até a parte aplicada. E no último semestre do 5º ano, o aluno tem a oportunidade então de sair para os estágios, onde ele irá estagiar durante aproximadamente 6 meses em fazendas de criação, institutos de pesquisa. Temos alunos que vão para o exterior e, permanecendo esse período, ele retorna e, na conclusão do seu 5º ano, ele apresenta então um seminário para uma banca, onde ele irá expor tudo aquilo que ele teve a oportunidade de vivenciar durante aquele período de quase 6 meses no seu último semestre. Então, a grade curricular ela é bem abrangente. Nós podemos dizer que o aluno que se forma em zootecnia, ele tem uma base sólida em todas as áreas do conhecimento, química, física, matemática, e depois, então, uma parte intensa do seu curso é voltada para as grandes criações, né? Que é onde o aluno irá realmente, como nós falamos, colocar a mão na massa na zootecnia. Professor Paulo, como a Unesp oferece um espaço para que o aluno tenha contato e vivencie essa prática ainda durante o curso? Bom, o curso de zootecnia aqui na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia de Botucatu, ele permite ao aluno uma experiência intensa nas áreas da zootecnia desde a sua entrada no curso. Nós temos 3 fazendas, a Fazenda Lajeado, que é onde nós estamos aqui, nós temos a fazenda em São Manuel, que é um município aqui ao lado, e a Fazenda Edgárdia, que também é próxima daqui. Nessas 3 fazendas, nós temos as criações de bovinos, suínos, búfalos, caprinos, nós temos criatórios de aves, peixes, rã, e toda a área que a zootecnia abrange. Então, o aluno tem a oportunidade, ao longo dos anos em que ele passa aqui na faculdade, de estagiar em todos esses setores, tendo então a oportunidade de conviver como se fosse numa fazenda de produção. E os professores também, que são plenamente habilitados, eles acompanham e orientam e monitoram os alunos no transcorrer dos estágios que ele tem a oportunidade de fazer. Professor, é responsabilidade do zootecnista garantir que nesse processo de criação o animal seja bem tratado? E como essa perspectiva tem mudado? Essa na zootecnia tem sido uma preocupação constante, até atendendo a uma demanda da sociedade, da preocupação com o bem-estar animal. Não só produzir carne, leite, ovos, pele, etc., mas que esse animal seja criado em condições de bem-estar. Ele seja tratado com respeito, nós temos muitos cuidados aqui na escola com a forma que os animais são tratados, evitando o uso de chicotes, choques, etc., buscando sempre mostrar para o aluno que, embora aquele animal em um determinado momento possa vir a ser abatido, isso não significa que ele vai ser criado sob condições de maus tratos. Professor, para a gente encerrar esse bate-papo, quais são as perspectivas para o profissional que se forma em zootecnia aqui na Unesp? Hoje, com a expansão do agronegócio e com a importância do agronegócio no PIB brasileiro, todas as profissões relacionadas às ciências agrárias têm uma oportunidade grande de inserção no mercado de trabalho. E a zootecnia não fica fora deste contexto. Então, o profissional zootecnista, atualmente, ele consegue uma inserção grande no mercado de trabalho. Nós temos hoje um nível relativamente grande de egressos, alunos formados aqui, que estão bem posicionados no mercado de trabalho. Não só, como disse no início, nas fazendas de produção,
mas também em universidades, em instituições de pesquisa, em zoológicos, em organizações relacionadas à preservação do meio ambiente. Então, o mercado de trabalho hoje, nós podemos dizer que para o zootecnista é bom. Professor Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui no Guia de Profissões. E se você ficou interessado, o curso de zootecnia é oferecido em 4 campos da Unesp. Aqui em Botucatu, também em Dracena, Jaboticabal e Ilha Solteira. A duração do curso varia de 4 anos e meio a 5 anos. Para mais informações, acesse a página do Guia de Profissões. A gente se encontra no próximo programa. Bons estudos e até lá!